Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, que nos diz assim: Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. No princípio, Deus deu sua lei à humanidade como meio de alcançar a felicidade e a vida eterna. Os 10 mandamentos, farás e não farás, são 10 promessas a nós garantidas se formos obedientes à lei que governa o universo. Se me amares, guardarei meus mandamentos, diz a palavra. Aqui está a essência, a substância da lei de Deus. Os termos da salvação para todo filho e filha de Adão estão aqui esboçados. A lei de 10 preceitos do maior amor que pode ser apresentado ao homem é a voz de Deus do céu falando à alma em promessa: fazei isto, e não caireis sob o domínio e controle de Satanás. Não há negativa na lei, embora pareça haver. Ela é: fazei e vivei. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sobre qualquer condição inferior a essa, correria o perigo a felicidade do universo. Estaria aberto o caminho para que todo o pecado, com todo o seu cortejo e infortúnio e miséria, se imortalizasse. Cristo não diminui as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida a Adão antes da queda. A exigência sobre o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden. Harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. A norma de caráter apresentada no Antigo Testamento é a mesma apresentada no Novo. Esta norma não é de molde a não podermos atingi-la. Em toda a ordem ou mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais positiva, fundamentá-la. Deus tomou as providências para que nós possamos tornar semelhante a Ele e cumpri-la, para que todos quanto não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a graça. Meus queridos, o termo de Deus é simples e ao mesmo tempo resumido em uma só palavra: obedecer. Obediência. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele colocou lá um fruto e só disse: não tocareis nem comereis dele. E eles assim o fizeram, comeram, tocaram. E olha a desgraça que a gente vê acontecendo no mundo hoje por conta de uma simples atitude negativa. Deus, Ele quer nos privar de muita tristeza. Quando Deus fala, por exemplo, não adulterarás, a gente pensa talvez seja uma negativa, mas imagine, meu querido, você que é casado, cair num pecado como esse, destruir a sua família com filhos e filhas, ter um lar totalmente dilacerado. Deus, Ele quer te preservar de um lar assim. Quando fala lá: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, Ele está dizendo para mim e para você que nós devemos honrar os nossos pais para poder viver mais e melhor, porque os pais são as primeiras representações que nós temos de Deus. Não é que ele esteja sendo mal, porque para o filho é mais do que obrigação tratar o pai e a mãe com carinho, menos no meu pensamento, né, e dentro do pensamento da palavra de Deus. Deus, Ele te convida, meu querido, a ser pessoas totalmente diferentes, a ter um lar totalmente abençoado. Mas para isso, você precisa obedecer aos mandatos de Deus, aos mandamentos que Deus deixou. Se você tem esse desejo de fazer aquilo que Deus manda,
sem nenhuma interferência nem restrição. Simplesmente fazer aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, muitíssimo obrigado, porque o Senhor deixou os mandamentos, Senhor, para que a gente possa compreender o teu amor e da tua misericórdia. Nos ajude a entender que a palavra, apesar de estar não é uma negativa, mas uma preservação, Senhor, dos resultados que aquele determinado pecado pode acontecer na nossa vida. Nos ajude a compreender assim, Senhor, e assim preservar a nossa vida de iniquidades e maldades que possam surgir no decorrer dela. Abençoe, ó Pai, eu te peço a vida de cada um de maneira especial. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde.